Oi, gente, Shalom. Talvez você esteja precisando ouvir esta palavra hoje. Venha comigo. Livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, diz assim: Reparai, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Talvez você esteja vivendo esse principado que está aqui. Talvez você se encaixe, né, nesse quadro que foi falado pelo apóstolo Paulo. Talvez você não percebeu, mas você não acredite em si mesmo. E o apóstolo Paulo direciona essas palavras exatamente para as pessoas que não acreditavam em si mesmo. Então o apóstolo Paulo começa essa palavra, eu acredito, com a palavra mais propícia dentro do original: reparai, irmãos, reparai, olhai em vossa volta. Não são muitos os sábios, não são grandes sistemas, né? Não são grandes empresas que Deus usa, mas as coisas simples, vis e desprezíveis desse mundo. Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E de repente você se encaixou nesse sistema. Talvez você se encaixou nessa palavra porque no momento que a gente vive, um momento de pandemia, um momento onde eu vi uma reportagem que pessoas perderam fortunas aplicando em coisas que não deram certo, porque entrou a crise, com a pandemia entrou a crise, tudo parou, empresas pararam e essas pessoas perderam tudo. E talvez você se encaixe aqui. Você é um desses que agora não acredita mais em si, porque você se tornou pequeno. Ou, na verdade, a sua essência é pequena, é simples. E talvez você não acredite em si próprio que pode chegar e ir além. Talvez até mesmo no critério da mensagem do Evangelho. Você pensa, sou apenas eu, mas é exatamente você que é a matéria-prima que está descrita nesse texto que Deus usa. Eu quero contar uma história para vocês. Em uma entrevista em um canal americano, um repórter pergunta a um cientista na área da meteorologia se havia possibilidade de prever esses grandes tornados e tufões que despedaçam casas e causam caos, por onde passam e até chegam até ter mortes por causa deste fenômeno natural. E aquele meteorologista e cientista, ele chega a dizer, não há como prever, vamos dizer assim, com muita propriedade, não há como prever. E o repórter pergunta, mas por quê? E ele diz, porque uma simples mudança na atmosfera pode causar um grande tornado, e isso é inacreditável. Mas como assim? Ele explicou, os cientistas agora estão estudando como pode o bater das asas das borboletas, de uma nuvem de borboleta lá na África, mudar completamente a atmosfera onde eles estão, mudar a temperatura, mudar a atmosfera, o bater das asas de uma borboleta. Preste atenção, talvez você precisa dessa palavra, talvez você precise dessa injeção que o apóstolo Paulo está falando e aplicando nesse texto. Isso me fez lembrar uma palavra de Edward Lawrence, aonde ele diz, o bater das asas de uma borboleta no Brasil pode desencadear um tornado no Texas. Óbvio, isso é uma metáfora da teoria do caos. Ele era matemático também, mas tem um princípio, porque o bater das asas, por mais leve que seja
por tão pequena que ela seja, o bater das asas de uma borboleta desencadeia uma mudança no sistema onde ela está, no peso que ela esteja inserida e até onde ela alcança. E cada mudança de um sistema provoca mudança em outro sistema. Compreendem? A palavra que eu estou trazendo para você é: acredite em si próprio, porque Jesus Cristo disse: você nesta terra é a matéria-prima que eu quero usar para revelar minha glória em você. Porque eu creio que quando alguns de nós, eu me encaixo nessa palavra, isto me fez lembrar quando eu passei com essa palavra literalmente um período da minha vida e vivi como ela realçada nas minhas células e como isso é real para a minha vida, porque eu sou um desses pequenos, eu sou essa borboleta, que talvez o bater das minhas asas influencie fenomenalmente apenas o lugar onde eu estou inserido, mas talvez isso seja suficiente para ir desencadeando reações e reações e reações. Então, se você se encaixa nesse quadro que Paulo desenhou, que não são muitos os poderosos que ele usa, reparai, mas são as coisas vis, desprezíveis, simples, não são os grandes sistemas, mas é você, sou eu, que ele tem usado para revelar a sua glória. E talvez essa palavra agora injetou em você esperança. Talvez no seu negócio, que você não acreditou ou não acredita que possa ir para frente. Talvez em seu ministério, eu não digo direcionado a templos, mas na sua existência, porque o nosso ministério é quem nós somos e fazemos. Isso é ser ministério e não ter ministério, ok? E isso influencia, porque você não achou que o dom que Deus te deu de uma oração, de simplesmente uma palavra gentil de amor, de um abraço, de uma preocupação, porque você demonstra preocupação e realmente você se preocupa, você não acreditou que isso poderia fazer diferente? Jesus Cristo está falando diferença, e Jesus Cristo está dizendo para você: isto faz diferença. Esta é a matéria-prima que eu uso nesta terra. Eu quero finalizar essa palavra para nossas vidas com uma passagem que está lá no livro de Zacarias, no profeta Zacarias, os profetas menores. Eu trouxe um estudo há pouco tempo no nossa live, uma de nossas lives, eu falei sobre a revelação das duas oliveiras, e essa palavra me fez lembrar de um texto que está lá em Zacarias capítulo 4. Vamos correr para lá? Zacarias capítulo 4, versículo 7, note, quando eu usar a palavra Zorobabel, ou o personagem Zorobabel nesse texto, veja Cristo. Aqui é um arquetipo de Cristo, uma construção que Cristo está fazendo nesses últimos dias, de um templo não de pedras físicas sem vida, mas de pedras com vida. Esse é o segundo templo, o último templo, que tem como Zorobabel o cabeça, aquele que trará o prumo. E essa construção não será torta, porque ela virá com aclamações, graça, e graça ela. Vamos lá, capítulo 4, versículo 7, diz assim: quem és tu, ó grande monte? Existe um monte. Na sua vida existe um monte, na minha vida existe um monte. Nesse momento eu estou lutando contra um monte na área física da minha vida, que algumas noites me tiram esperança, me tiram o sono, porque eu tenho cardiopatia e tenho passado momentos difíceis. Isso para mim é um monte na área da saúde, mas esse monte para você pode ser outra coisa. Talvez na área também psicossomática, de sentimentos que te derrubam, que te depreciam, que tiram tua projeção, teu ímpeto, tua força, teu desejo de ir além. Isto é um monte. Talvez o monte que você passa seja um monte no seu trabalho. Todos nós enfrentamos montes na vida. E veja o que diz a Escritura: quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás reduzido em uma planície. Zorobabel, Cristo, ele tirará a pedra angular com aclamações, graça, graça
a ela. Note, aleluia, esses últimos dias, inúmeros montes têm caído. E monte, quando a Bíblia fala de monte, eu não quero entrar aqui muito sistematicamente teologizando, mas na Escritura, quando é referido a palavra monte, aplica-se a sistemas e a governos. Então veja, quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, tu serás reduzido em uma campina. Porque ele trará ou tirará a pedra angular com aclamações, graça. Que essa seja a sua aclamação neste dia, porque ela é um favor imerecido. Talvez a sua depreciação seja por causa que você tem um erro, ou vive em algo que talvez o sistema quer te derrubar e fala, ó, tudo isso está acontecendo na sua vida por causa disto. E você não aguenta mais ouvir isso e quer sair do sistema. Então eu tenho uma palavra para você que muda tudo isso. Graça, favor imerecido. Na verdade, ninguém merece. Quando Jesus diz, eu não vim chamar os justos, porque os justos ou os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Me entende? Aqui existe uma figura de linguagem, é uma metáfora, ninguém ali é são. Na verdade, alguns acham que são sãos. E esses que acham que são sãos, são exatamente aqueles que querem apontar sua doença. Eu tenho uma palavra para você, graça, favor imerecido. Essa plataforma, ela só opera em mim exatamente quando eu reconheço que eu não mereço. E se você reconhece que não merece, agora esse sistema está operando em você e esse monte tornar-se-á em nada, tornar-se-á em uma campina. Vamos fechar essa palavra? Versículo 9. As mãos de Zorobabel lançaram os alicerces desta casa. É você, sou eu. Também as suas mãos a acabarão, e conhecereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Veja esse versículo, como ele é cirúrgico. Versículo 10. Porque quem menosprezou o dia das coisas pequenas? Você desprezou o dia das coisas pequenas? Você achou, eu não sou nada, Senhor. O que eu faço é para ganhar simplesmente o meu sustento. Mas como eu queria ir um pouco mais além. Quem desprezou o dia das coisas pequenas? Valorize o dia das coisas pequenas. Veja como acaba o versículo. Porque esses se alegrarão ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Veja bem, nosso Zorobabel, nosso Cristo, ele traz algo para nós, a maravilhosa graça de Deus. E ele diz, acredite em si mesmo. Eu quero te convidar, assim você como eu, a fazer um exercício nesta hora. Lembra daquele projeto? Daquele plano, daquele sonho que você tinha? Eu vou te convidar para fazer um exercício. É hora de você, borboleta, bater as asas e ir em direção aos seus sonhos. Porque Deus acredita em você. E você é a matéria-prima que Ele escolheu usar. Deus te abençoe neste dia. Shalom.